Dando sequência, série de entrevistas com os candidatos à chefia do Executivo de Pelotas. Candidata hoje é Paula Schil de Mascarenhas. A mudança não pode parar. Eu já quero agradecer a presença para podermos conversar um pouco mais a respeito do seu projeto de governo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Edson. O prazer é meu estar aqui, poder conversar contigo, com os nossos espectadores, sobre o futuro de Pelotas, né, as propostas. Acho que é fundamental para que as pessoas tenham mais consciência na hora de votar, que conheçam as propostas de cada candidato. Então, por isso, desde já agradeço. A senhora tem mencionado que a saúde em Pelotas avançou muito e mesmo assim diz que sabe que não fez tudo. Mas isso se mescla a algumas reclamações da população. O que a senhora propõe para avançar ainda mais, caso seja eleita de vice para a prefeita de Pelotas? Certo. Na verdade, nós, olhando para a saúde, né, é um processo histórico tudo isso, né? Então, a gente precisa comparar com outros momentos. Então, a Pelotas certamente avançou, a saúde foi uma das áreas prioritárias do prefeito Eduardo Leite, e nós avançamos na infraestrutura, com a reforma, a ampliação de postos de saúde, com a criação da Rede Bem Cuidar, que tem duas unidades hoje, na Bom Jesus, no Simões Lopes, e uma em construção na Guabiroba. Na nossa proposta de governo, nós queremos ampliar ainda para Salgado Filho e lá para o Barro Duro, para o Balneário dos Prazeres. E não foi só isso, nós ampliamos. Esse projeto da Rede Bem Cuidar foi considerado o melhor do Brasil, tirou o primeiro prêmio, o Prêmio Nova SUS, em nível nacional, entre os 5.000 municípios brasileiros, né? A gente tem muito orgulho disso. É um novo conceito de acolhimento, né? As pessoas vão lá muito para procurar a saúde e não simplesmente para tratar a doença, né? Tem academias de ginástica, numa delas tem uma cozinha experimental para que as pessoas saibam aproveitar, fazer reaproveitamento de alimentos, enfim. É uma nova concepção que a gente está trazendo para o município, que quer fazer ampliar. Agora, não só isso, nós tivemos também uma melhora na saúde com a construção da primeira UPA da cidade. Enquanto 500 estão fechadas no país, nós conseguimos abrir a nossa UPA, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2 meses, né, de funcionamento, ela já atendeu 10.500 pessoas. E com todo mundo que se fala, as pessoas só elogiam, né, dizem que foram bem tratadas, né, tiveram atendimento de qualidade. Então, a gente fica muito feliz com isso, sabendo que existem problemas, né? Não dá para resolver tudo, ainda mais uma área como essa da saúde, que sempre precisa melhorar, né? Porque trata com a fragilidade humana, justamente. Então, a gente reconhece. Agora, com a construção da UPA, por exemplo, 80 pessoas por dia a menos procuram o pronto-socorro. O pronto-socorro tem menos 80 pessoas por dia, ou seja, ele está mais aliviado, ainda que ainda esteja muito demandado. Nós conseguimos também, com a ampliação e as reformas nos postos, a melhoria na saúde básica, diminuir a procura pelo pronto-socorro de pessoas que tinham na triagem azul, quer dizer, problemas menos importantes, menos graves, e que acabavam indo para o pronto-socorro. 9% dos atendimentos pronto-socorro eram esses azuis. Hoje isso baixou para 3%. Desafogou o pronto-socorro. E outra forma que também desafogou o pronto-socorro foi caiu a média de espera por leitos, que era de 4 dias, caiu pela metade. Hoje a média de espera por leitos hospitalares é de 2 dias, média, né? Claro que tem gente que espera 4, mas tem gente que espera algumas horas. A média são 2 dias. Reduzimos isso pela metade com a contratualização de 110 novos leitos. A maioria dos municípios hoje tem tido redução de leitos hospitalares. Em Pelotas isso cresceu. Então a gente tem muito orgulho, né, de várias áreas. Por exemplo, a relação de medicamentos municipais, o REMUME, que era referência municipal, relação municipal de medicamentos. Quando nós assumimos, em 2013, nós tínhamos 50% dos medicamentos exigidos no REMUME. Hoje nós temos 95%. Então nós estamos avançando. Claro que alguém
pode não ter um atendimento na hora que precisa, pode não encontrar um médico, para essa pessoa o sistema não terá funcionado. E nós reconhecemos que precisamos seguir avançando. A gente não pode fechar os olhos para tudo o que se conquistou nesse período. Agora, faltam ainda profissionais na rede e os médicos reclamam do padrão salarial da categoria. Como resolver, candidata? É verdade. Hoje eu tive uma reunião com o sindicato médico em que se falou nisso. A gente reconhece que o salário dos médicos está defasado em Pelotas, é um processo histórico também, nós não baixamos o salário de ninguém, na verdade ele vem sendo, ao longo dos anos, depreciado. Na verdade nós pagamos em dia, nós pagamos sempre acima da inflação, a reposição, todos os anos, com exceção do último em que nós repusemos a inflação. Todos os servidores públicos vão chegar ao fim do nosso governo sem ter tido perdas salariais e tendo tido algum ganho. Agora, e nós oferecemos para os médicos uma proposta de completivo salarial, que está aqui na Câmara de Vereadores. Os médicos, inicialmente, acho que não entenderam bem a proposta, não quiseram, pediram para que não fosse votada, e depois, acho que quando entenderam melhor a proposta, quiseram, mas aí não deu tempo por causa da questão da lei eleitoral, que era um completivo até R$3.000 neste ano, e a partir de janeiro de 2017, um completivo de R$4.000, o que significa dobrar o salário básico, que hoje gira em torno de R$2.000. Não é o salário dos sonhos de ninguém, mas é o salário possível. Nós lidamos com finanças públicas, nós precisamos ter responsabilidade. A ninguém interessa mais que um gestor tenha responsabilidade fiscal, responsabilidade com os recursos públicos, do que o servidor público, que depende dessa boa gestão para ter o seu futuro garantido, a sua aposentadoria garantida. Basta olhar para o exemplo que o Estado está nos dando de atraso de salários, os aposentados com medo do futuro, com medo de que o Estado não tenha condições de garantir essa aposentadoria que é mais do que justa. Então, eu sempre faço um apelo aos servidores públicos que tenham a compreensão do quanto é importante uma boa gestão, né? A gente pode não chegar ao salário, né, ao plano de carreira dos sonhos de uma categoria, mas a gente pode avançar, a gente pode dar passos em direção a um futuro melhor com responsabilidade. Essa é a nossa proposta. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, em 2013, Pelotas chegou a ter 7.800 vagas, um déficit de 7.800 vagas na educação infantil. Hoje, houve alguns investimentos, a própria abertura da Escola Bernardo de Souza, algumas reformas estão acontecendo. Como atacar a questão da educação e principalmente da educação infantil, que há uma carência muito grande daquelas pessoas, daquelas mães que precisam trabalhar e ao mesmo tempo hoje têm dificuldade na estrutura? Olha, Edson, o nosso governo se concentrou muito na educação infantil, justamente porque nós tínhamos que obedecer, né, a uma exigência legal que dizia que a partir de 2016 todos os alunos, as crianças a partir de 4 anos tinham que estar na escola. E isso é um desafio imenso para todos os municípios brasileiros. Nós primeiro tentamos construir 14 escolas de educação infantil via Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso deu errado no Brasil inteiro. A contratação de uma licitação nacional foi feita, não funcionou. Então, quando nós percebemos que isso ia atrasar muito, porque nós ainda vamos construir essas escolas, mas com grande atraso, porque a empresa contratada pelo governo federal para fazer as obras no Rio Grande do Sul, de 300 obras que ela tinha para fazer, fez apenas uma. Então, claro que nós desfizemos o contrato e vamos fazer por licitação novamente, licitação feita por nós. Mas, enfim, então, nesse momento, nós decidimos trabalhar na reforma e ampliação das nossas escolas, que eram bastante precárias, as escolas de educação infantil. Nós tínhamos 27 escolas, todas elas ou já passaram ou estão passando por reformas e ampliações. Nós vamos reformar, readequar o todo, 100% do nosso sistema de educação infantil. Várias escolas já foram entregues, qualificadíssimas, muito boas, um excelente padrão, como, por exemplo, a Cassiano Ricardo, na Vila Verona, no Fragata, a Jacema Prestes, no Arco-Íris, a Albina Pérez, lá no Arial Fundos, a Ruth Blanc, aqui no centro. E, além disso, adquirimos a Bernardo de Souza, que é uma escola para 600 alunos, mais ou menos. Com isso, com todas essas reformas e ampliações, nós conseguimos, isso que não estão todas prontas, né? Conseguimos abrir 2.400 novas vagas na educação infantil esse ano. Foi um recorde, foi um dos poucos municípios Pelotas que conseguiu cumprir a exigência legal. As crianças estão na escola. Ainda existe um déficit se nós considerarmos as crianças de 0 a 3. E, para isso,
Nós vamos continuar ampliando, ainda temos várias escolas cujas obras estão em andamento, outras estão por iniciar, porque atrasou a licitação. Por que atrasou tanto? E as escolas? Isso. Não, na verdade, foi um processo bem longo, porque nós precisamos, como eram 27, primeiro nós fizemos toda uma vistoria para definir os problemas de cada uma, que não eram os mesmos. Aí nós separamos por lotes de escolas, tivemos que licitar o projeto. A licitação é uma coisa que sempre demora tempos, aí contratamos as pessoas, arquitetos, para fazerem os projetos, porque se fizéssemos com os servidores da prefeitura, isso demoraria muito mais ainda, porque são poucos, né, os arquitetos que temos. Então, esperamos o prazo, né, dos projetos ficarem prontos, chamamos as diretoras para opinarem e depois, aí sim, licitamos a obra. E a licitação, tu sabe, sempre é um processo demorado e muitas vezes não dá certo, porque uma empresa entra contra a outra, tem algum problema legal, algum documento errado, tem que refazer. Então, em algumas delas estão começando as obras agora. Outras já estão entregues, como essas que eu citei. Outras estão por ser entregues ainda esse mês. Até o final do ano, várias vão ser entregues. Algumas vão ficar para 2017. Mas o que importa é que todas elas serão requalificadas e estarão em muito mais condições, e aí certamente mais vagas ainda surgirão quando elas forem entregues. E estamos já licitando também as obras das escolas de educação infantil, das 14, nós não abrimos mão, vamos insistir até o fim. Então, 5 já devem começar as obras em seguida, e as outras vão ficar, as outras 8 ou 9 vão ficar provavelmente para o ano que vem, mas esse processo já está sendo feito a partir de agora. Bom, faltam 2 minutos para encerrar o bloco. Quando eu entro na cultura, o Teatro 7 de Abril, eu sei que havia um compromisso de tentar reabri-lo durante esta gestão. Não foi possível. Eu vou entrar na pasta cultura falando da questão do 7, que é uma referência da cultura da cidade. Sim, era o nosso sonho, era poder reabrir o Teatro 7 de Abril. Na verdade, ele hoje está salvo, né, porque a primeira etapa era justamente o salvamento, né, do teatro, porque foi trocado o telhado, ou seja, ele não corre mais riscos. E por que demorou tanto? Porque nós recebemos do governo anterior os projetos dessa segunda etapa, que era de reforma propriamente dita. E os projetos eram vários, projeto hidráulico, projeto cênico, enfim, eles não dialogavam entre si. Não tinha como fazer aquilo. Nós precisamos fazer uma etapa que não estava prevista e contratar uma empresa para organizar esses projetos e que eles passassem a dialogar entre si. Isso ficou pronto, nós tínhamos um valor de 7 milhões para investir, o projeto que nos foi apresentado custa 20 milhões, nós estamos ainda em processo de renegociação com o IFAM, para, não digo investir os 20 milhões, porque dificilmente conseguiremos, mas também não os 7. Conseguiu em torno de 11, 12 milhões, que com isso se consegue fazer uma reforma muito boa, muito adequada, e aí sim reabrir o 7 de abril. Muito bem. Ainda nos restam 30 segundos. Quer completar alguma coisa em relação à cultura nos 30 segundos? Pode ser em relação à educação, porque não deu tempo... Pode. Tem 30 segundos, a gente ainda pode voltar no tempo. É que não deu tempo de falar na educação, no ensino fundamental, que vai ser agora o desafio maior do nosso governo, investir em qualificação no ensino fundamental e na escola de tempo integral, começar o processo de implantação da escola de tempo integral, especialmente nas regiões mais vulneráveis da cidade. Perfeito. Depois do segundo bloco, a gente pode até fazer algum reparo se for necessário. Certo. Depois do intervalo, prosseguiremos com o programa Entrevista Eleições 2016 aqui pela TV Câmara. Estamos entrevistando a vice-prefeita, candidata a prefeita de Pelotas, Paula Chiu de Mascarenhas, da Mudança Não Pode Parar. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver.
Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista, eleições 2016, estamos conversando com a candidata da coligação Mudança Não Pode Parar, Paula Schil de Mascarenhas. Como pensar em desenvolver Pelotas? Que proposta para o desenvolvimento? Nós hoje ocupamos a terceira colocação em a população, né, muito próximo aí de Canoas, mas mesmo assim com índices de desenvolvimento que estão um pouco abaixo do que pudesse esperar por porta da cidade. Que proposta para desenvolver Pelotas e gerar empregos? Bom, a gente acredita muito no Parque Tecnológico, que está sendo implementado, deve abrir as portas agora, ainda no mês de setembro, integrando empresas, integrando as universidades, né, colocando problemas para essas empresas encontrarem soluções, abrindo os mercados dessas empresas e, com isso, claro, gerando emprego, gerando renda, né? A gente acredita muito no potencial do Parque Tecnológico. Nós acreditávamos também que o polo naval aqui seria uma alternativa, a gente está vendo que isso agora é pouco viável, mas nós acreditamos muito, Edson, algumas empresas vieram para Pelotas, algumas indústrias nesse período, mas o que a gente acredita mesmo que possa ajudar a atrair investimentos na cidade é transformar Pelotas, pouco a pouco, numa cidade com qualidade de vida. Uma cidade que seja boa de viver, uma cidade que já é um polo educacional, uma cidade cultural como a nossa, com opções de lazer, com um sistema de saúde razoável, né, comparando com o Brasil, com a realidade brasileira, um sistema educacional extremamente qualificado. Isso é muito importante na hora que uma empresa decide onde se instalar. Levam muito isso em consideração. A gente está vendo investimentos aí importantes no nosso porto também. Eu tenho certeza que isso vai abrir caminho para novos investimentos, com a CMPC começando essa ação, essa operação em Pelotas. Tenho certeza de que isso é o início de um processo de redescoberta aqui do nosso potencial através da nossa hidrovia. E, claro, nós também estamos reformulando a Lei 5.100, que é aí sim a lei que trata diretamente de incentivos fiscais para as empresas, sem nos iludirmos, né, que os incentivos fiscais municipais são bastante limitados. O que interessa sempre mais para as empresas é o ICMS, que não é determinado pelo município, mas estamos modernizando a nossa lei. Em seguida, a Câmara de Vereadores deverá receber a proposta para a gente poder, enfim, também ter, do ponto de vista legal, né, um marco interessante para atrair novas empresas. E como equacionar o problema entre manter a operação da celulose e, ao mesmo tempo, a hoje insatisfação de alguns moradores pelo transporte pesado no trajeto até a zona portuária? Olha, a própria empresa fez uma pesquisa, a gente teve conhecimento dos resultados,
E a maioria das pessoas daquela região aprova, porque justamente o que mais o pelotense está querendo é investimento na cidade e abertura de vagas de emprego, na possibilidade de um crescimento econômico na cidade. Então, a maioria das pessoas, até porque também estão vendo, a prefeitura exigiu contrapartidas importantes da empresa, está sendo requalificado todo o acesso ao porto, com asfalto, com sinalização, com semáforos. Aquela região do porto vai ser toda requalificada, ali a parte do quadrado, tem alguns investimentos nas escolas, investimentos culturais também, projetos culturais. Ou seja, existe uma contrapartida social da empresa muito grande e, além disso, a geração de 800 empregos diretos, isso faz muita diferença. Então, eu acho que vai ser, claro que vai ter algum impacto, mas os impactos positivos vão ser maiores, muito maiores do que os negativos. Pelotas hoje é uma cidade viável do ponto de vista das finanças, é uma cidade que foi com a atualização da planta do IPTU, de alguns tributos que foram adequados. Hoje, qual é a situação de equilíbrio? Há equilíbrio financeiro da cidade ou há necessidade de que se gere novos impostos como a taxa do lixo, vem, não vem, SANEP, prefeitura? Esta questão finanças e impostos. Olha, a situação da prefeitura é bastante estável, especialmente se nós considerarmos a realidade de outros municípios. Agora, tem algo que a gente não pode deixar de falar, é incontornável, que é o sistema brasileiro de regulação aí da tributação. Na verdade, mais de 60% de tudo que se arrecada é centralizado no governo federal. Os estados ficam em torno de 25% e os municípios em torno de 15%. É muito injusto essa repartição tributária, esse sistema federativo brasileiro é muito injusto, penaliza os municípios. Então, quando o Estado tem um momento de crise, como vive o Rio Grande do Sul, a perda dos municípios é enorme, porque o retorno de ICMS, por exemplo, só esse ano deve cair mais de 30 milhões de reais do que nós deveríamos receber. Então, vamos receber menos 30 milhões. Ao mesmo tempo, nós temos que sustentar cada vez mais demandas, inclusive na área da segurança, que sempre foi um dever exclusivo do Estado e que cada vez mais os municípios têm que começar a entrar nessa área. Então, é mais fácil bater na porta do prefeito, o prefeito é mais acessível e acaba que as demandas só crescem nos municípios e os recursos não. Então, nesse sentido, nós temos um equilíbrio, porque estamos pagando em dia os nossos servidores públicos, aliás, antecipamos o pagamento para dentro do próprio mês. Nós temos garantia do pagamento em dia do 13º, nós repusemos a inflação nesse ano, antes tínhamos aumentado acima da inflação, como eu já falei, e nós, enfim, temos uma situação, estamos pagando as contrapartidas das obras federais, porque esses recursos do PAC que vêm, eles não são a fundo perdido. Primeiro que eles não são a fundo perdido, são um financiamento, mas além disso eles exigem uma contrapartida, em alguns casos, de quase 30% do município. Uma contrapartida muito alta, estamos conseguindo manter isso, estamos conseguindo manter a UPA em funcionamento, quando deveria ser exclusivamente com recursos municipais, quando deveria ser um sistema tripartite, com recursos federais, estaduais e municipais, são 600 mil reais ao mês. É duro isso, tivemos, portanto, que fazer cortes em várias áreas, fizemos, foi preciso coragem, porque, claro, todo gestor quer poder realizar tudo, tudo que está previsto no orçamento, não foi possível, mas dentro dessa situação, não é uma situação tranquila a situação financeira, mas é bastante equilibrada, nós tivemos muita responsabilidade fiscal, muita austeridade no manejo dos recursos públicos, o que nos dá condições de vislumbrarmos o futuro com equilíbrio, mas sempre muito preocupados, porque a situação do país e a situação do Estado se refletem diretamente no município. Então, muitas vezes, a gente paga por aquilo que a gente não plantou, a gente colhe o que não plantou, colhe o que os outros plantaram em termos de problemas oriundos de crises que não foram criadas por nós, mas cujos efeitos negativos recaem diretamente sobre nós. Podem surgir novos tributos, como a taxa do lixo? Olha, isso é uma questão que tem que ser discutida com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, mas sobretudo com a sociedade. É uma questão que diz respeito ao SANEP, à saúde financeira do SANEP. Eu não tenho preconceito quanto a isso. O SANEP, esse tributo, na verdade, tem essa taxa, existe em praticamente todos os municípios do tamanho de Pelotas, se fala há muitos anos, acho que é uma questão a ser discutida. Queremos um SANEP mais forte, um SANEP que possa fazer investimentos,
o que estamos dispostos a pagar por isso? Ou não, queremos um SANEP limitado, como ele tem sido nos últimos anos. Isso via PPP? Não, a taxa do lixo não... Não, digo, mas isso via aquela parceria público-privada, o SANEP? A parceria público-privada é outro assunto. Na verdade, certo. É a questão do saneamento. Eu só perguntei porque a senhora entrou na questão do SANEP só para... Sim, porque a taxa do lixo diz respeito ao SANEP. Né? Hoje o SANEP paga, a população não paga por essa taxa de recolher. Um serviço que não é pago pela população, diferente da água e do esgoto. A questão da PPP, que já foi colocada no governo Eduardo, é para a gente tirar o esgoto a céu aberto de Pelotas. Foi uma alternativa que se vislumbrou para poder terminar com o esgoto a céu aberto. Eu gostaria muito de poder realizar isso no meu governo, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental e é uma questão, inclusive, de desenvolvimento econômico, porque afeta o turismo, porque afeta diretamente a Lagoa dos Patos, a balneabilidade da Lagoa dos Patos. Hoje nós jogamos 80% do nosso esgoto no Canal São Gonçalo, portanto, na Lagoa dos Patos, né? Então, é uma questão muito ampla. Eu gostaria, e uma das alternativas, eu ainda não encontrei outra alternativa, não tem nenhum preconceito que outras alternativas surjam. Porque os municípios brasileiros que conseguiram universalizar coleta e tratamento de esgoto fizeram parcerias público-privadas, que nada tem a ver com privatização, que se deixe bem claro. Eu sou contra a privatização do SANEP. Segurança Pública, a senhora fala em criar uma nova secretaria, seria a Secretaria da Segurança Pública. A senhora dizia, é responsabilidade do Estado, mas os municípios cada vez mais têm que interferir em virtude das dificuldades operacionais que vêm sendo enfrentadas pelo governo estadual. Exato. A criação da Secretaria de Segurança Pública é derivada da compreensão de que o Estado não está conseguindo fazer a sua parte, por conta de uma crise histórica que estourou agora, né? Cada vez menos ele vem cumprindo a sua missão nessa área, e o município não pode virar as costas para uma preocupação cada vez maior, né? Uma preocupação crescente na população. Nós não temos a pretensão com isso de resolver os problemas de segurança na cidade, mas de contribuir, criando a secretaria para que nós façamos uma política pública integrada, né, e transversal, passando por todas as secretarias. Que todas as secretarias do município se preocupem com a sua atividade específica, mas também com uma questão de segurança. A educação, por exemplo, investindo em atividades extraclasse, além das suas outras atividades. A saúde, investindo no tratamento de dependentes químicos, que essa é um elo muito importante da cadeia criminosa do tráfico de drogas, né? A gente precisa trabalhar o consumidor, trabalhar o dependente químico, e com isso estaremos contribuindo também para a área da segurança. Os serviços urbanos, com a questão da iluminação pública, eu também sonho com um grande projeto de iluminação pública, de renovação do nosso sistema de iluminação pública. Enfim, uma política transversal, com a ampliação, evidentemente, do efetivo da Guarda Municipal. Nós pretendemos chamar mais guardas, talvez uns 80 guardas, que foi o que nós perdemos nos últimos anos. E também, se o governo do Estado estiver disposto a isso, ampliar o policiamento comunitário, que já foi um investimento feito pelo governo Eduardo Leite. Nós temos 11 núcleos de policiamento comunitário. Só esse convênio que nós fizemos com o governo do Estado e que custa aos cofres municipais R$400 mil por ano, só isso fez mais do que dobrar o número de viaturas da Brigada em Pelotas, para tu teres uma ideia. Eram 7, hoje são 18. Então, nós temos a ideia no nosso plano de governo, que está aqui, eu trouxe Pelotas mais humana e mais segura, justamente a ideia de trazer mais 5 núcleos, 2 na zona rural e 3 na zona urbana, ampliando a nossa participação e também o investimento de recursos municipais, né? Infelizmente, isso tem sido necessário, nós não vamos virar as costas para uma prioridade da população. Eu tenho 40 segundos para a senhora dizer por que votar no 45, no Idemar e na Paula. 40 segundos. Muito bem. Nós queremos seguir olhando para o futuro de Pelotas, seguir fazendo Pelotas avançar. A gente reconhece que há muitos problemas na cidade, mas também reconhece, sabe que fez muito, né? Se nós não resolvemos todos os problemas, encontramos muitas soluções que beneficiaram a muita gente. Nós queremos seguir avançando, não parar essa mudança toda no meio do caminho, não retroceder, né? Mas seguir olhando para o futuro e construindo esse futuro todos juntos. E nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação. O tempo passa rápido realmente, mas para que o eleitor pudesse conhecer um pouquinho mais da sua proposta de governo para os próximos 4 anos para Pelotas. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Edson, obrigada. Espero que tenha sido
esclarecedor, e estou sempre à disposição para conversar contigo, com os telespectadores, com os eleitores de Pelotas. Muito obrigado. O programa Eleições 2016 termina aqui com a participação da candidata Paula Schilde Mascarenhas, da coligação A Mudança Não Pode Parar. A próxima edição teremos o candidato Jurandir Silva, da coligação Pelotas Merece Mudança. Até a próxima.